E aí pessoal, aqui é Gaia. Hoje nós vamos falar aqui sobre RPGs para se jogar Goblin Slayer, um dos mangás mais interessantes, não só mangá, mas uma das séries de anime mais interessantes que eu já tive a curiosidade de assistir, que infelizmente, por algumas das coisas abordadas em Goblin Slayer, não dá pra eu dizer que todo mundo deveria assistir. Se você tem 18 anos ou mais, você pode assistir Goblin Slayer, se não, é ideal que você não assista, porque tem alguns assuntos relacionados à violência e estupro que são muito perigosos e melhor não deixar de lado. Mas, se você pode assistir, é um fantástico, é algo assim que eu vou fazer um vídeo específico para Goblin Slayer, mas hoje nós vamos falar sobre RPGs que você pode pegar, sistemas que você pode escolher para jogar uma aventura ao estilo de Goblin Slayer. Mas antes, como sempre, se vocês puderem, podem vir aqui ajudar o meu canal, no meu Apoia-se. Tenho já um apoiador, você pode vir, clicar no meu Apoia-se para apoiar o meu canal, para contribuir com R$5, com R$10, para fazer com que o canal continue caminhando. Como sempre, o dinheiro eu tento reverter para a melhora do canal, como eu comprei, por exemplo, esta câmera que agora eu estou usando. Então, o meu próximo passo é conseguir comprar um microfone decente, para não ter mais que usar essa besteira aqui. Mas é isso, então vamos para o vídeo. Cadê? Pegar a janela, pronto. Estou aqui com alguns RPGs que nós vamos falar hoje. Vou falar sucintamente sobre eles. E principalmente vou falar aqui no meu servidor, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que você pode ir conhecer. O servidor do Brasil de Heróis, que inclusive tem o projeto do Brasil de Heróis, que vocês podem também ver. Deixa eu colocar aqui a câmera pra cá. Pronto. E agora nós podemos ir vendo RPG por RPG. A começar por um RPG que faz parte do OSR, do Old School Renaissance, que são os RPGs que tentam tomar características do primeiro RPG, o D&D, mas as versões antigas de D&D, nada de terceira, quarta ou quinta edição, estamos falando da segunda para baixo, em especial a primeira edição. E aqui é o Lamentations of the Flame Princess, para mim um dos melhores RPGs OSR que existem, que ele consegue emular bastante características interessantes dos RPGs antigos com relação à exploração, com relação às classes, e tudo de uma maneira bem simples, porque as versões antigas de D&D, elas prezam por uma simplicidade que foi perdida nas versões mais novas. Lamentations consegue capturar essa simplicidade, também com características muito curiosas, takes únicos, noções únicas com relação às classes, tanto do mago, do guerreiro, as classes específicas, como também do uso de magias. É, para mim, um dos melhores sistemas old school que captam bem o espírito old school e traduzem para uma versão mais contemporânea, simples, rápida e prática de se jogar. Vai entrar também nesse grupo o Labyrinth Lord, que é simplesmente um clone da primeira edição e com takes assim do AD&D, um pouquinho de coisa AD&D, das primeiras edições de D&D. E não dá para deixar de falar do Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que você pode baixar gratuitamente no site do Pensamento Coletivo, a versão PDF, que é do Diogo Nogueira, atualmente o maior representante OSR do Brasil, Old School do Brasil, com um renome assim internacional. Ele é um dos criadores independentes mais importantes atualmente no Brasil. E o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, com várias outras versões que são aplicadas, por exemplo, só para mostrar para vocês que eu tenho um dos livros dele, aqui, que eu financiei. Esse aqui é o Solar Blades and Cosmic Spells, livro magnífico, muito bonito, muito bem trabalhado, muito bem construído, feito pelo Diogo Nogueira. É basicamente a adaptação dos Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros aqui para o cenário estilo Star Wars. Então, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, ele utiliza as regras do Black Hack, uma variante do Black Hack, que é um hack old school, e ele se fundamenta também num nível de simplicidade muito alto e bem rápido. A jogabilidade é muito rápida, onde foca principalmente nos atributos. No caso, não são os 6 atributos básicos de D&D, são 4: Força, Destreza, ou Força, Agilidade, não lembro se ele muda os nomes. Força, Agilidade, Inteligência e Carisma, são os 4 atributos.
às vezes variando os nomes e tal, personalidade, e você rola um D20 e tem que tentar rolar menor ou igual ao atributo. Essa é a regra fundamental dos Espadas Desafiadas e Feitiços Sinistros. Um sistema muito bom. E o que nós estamos procurando aqui? O que vocês podem ver? Aqui tem sangue, aqui tem pessoas morrendo para monstros, aqui tem várias vísceras. E o que acontece? Goblin Slayer é um anime que, para quem joga RPG, especialmente RPG old school, RPG antigo, D&D estilo antigo, você vai ver que é basicamente quem joga esse tipo de RPG vê claramente em Goblin Slayer, porque você tem aventureiros que vão de cara para o perigo e acabam morrendo porque estavam incompetentes, porque ou são incompetentes ou não estavam preparados. É muito interessante observar o nível de mortalidade, o nível de realismo com o qual os monstros são tratados em Goblin Slayer. A profissão de aventureiro é ao mesmo tempo uma profissão cheia de aventuras, obviamente aventura cheia de aventuras, cheia de coisas cômicas e leves, mas também uma profissão altamente mortal, que vai tomar sua vida se você for incompetente, se você não estiver preparado. Então, o Goblin Slayer, propriamente, o personagem central, ele é determinado, você pode descrevê-lo como um personagem, como um Batman medieval. Ele é o cara que se prepara, planeja para cada empreitada. Goblin Slayer é um RPG, é um anime por excelência, que traduz muito bem o espírito, a noção do que é esse RPG antigo de fantasia medieval, do preparo, do fazer armadilhas, do estudar os monstros que você está confrontando. Isso é Goblin Slayer. Então nós estamos procurando aqui sistemas que estejam em cenários de fantasia medieval, onde o grimdark, onde a mortalidade é alta e o seu nível de preparo, a sua capacidade de prever os monstros e se preparar para os perigos é mais importante até mesmo do que o seu nível, do que sua força, do que sua capacidade de combate. Então, Lamentations, Labyrinth Lord, Espadas Desafiadas, todos estão relacionados a isso porque são OSR. Mas vamos agora para outros tipos de RPGs que também emulam isso. E aí nós vamos para a trupe do... Como é que nós podemos dizer? A trupe do Warhammer. Por quê? Zweihander é um RPG que às vezes ele fica de graça online, que você pode baixar, às vezes ele fica pago. Eu consegui pegar numa promoção de um dia, que estava de graça para baixar o PDF. Zweihander é um livro gigantesco, tem, se não me engano, 500 e poucas páginas, e ele é uma variante contemporânea desse RPG daqui, Warhammer Fantasy Roleplay, e essa aqui é a versão, a 4ª edição atualizada do sistema. O Zweihander é um RPG percentual, muito complexo, com muitas coisas, e o principal dele é criar um cenário, é criar ferramentas para um cenário bastante grimdark, bastante sombrio e pesado, onde você tem regras para... Você não tem cura, como nós temos no mundo fantástico de D&D, de alta fantasia. A cura, ela é feita de maneira alquimística. Você tem alguns produtos que você pode aplicar na sua pele para tentar se curar, mas todos eles têm efeitos nocivos, doenças são perigosíssimas. Zweihander, não só as doenças, como também infecção por ferimentos, e por aí vai. É um cenário realista, assim como o Goblin Slayer também tende a ser. Então Zweihander é esse RPG nesse estilo. Warhammer é o RPG que deu origem ao Zweihander, tanto aqui a 2ª edição como a 4ª edição. No caso, todos esses RPGs eles se fundamentam na questão de profissões. Você tem profissões que elas têm uma tabela na qual você pode investir em características, perícias, habilidades, talentos. E conforme você vai investindo na sua classe, na sua perícia, você vai depois dando um unlock, você vai destravando outras classes mais avançadas. Reparem que também estou procurando principalmente sistemas que tenham níveis e classes, porque em Goblin Slayer, por ser baseado em RPGs antigos, Goblin Slayer ele é obviamente baseado em RPGs antigos, até mesmo o mangá e o anime trabalham com isso. Eles trabalham diretamente com uma sátira e até mesmo uma honra, uma menção honrosa aos RPGs de mesa. Você vê rolagens de dados acontecendo no Goblin Slayer, rolando diretamente na tela.
nós temos as classes, nós temos as magias. No caso, as magias em Goblin Slayer são muito mais diretamente trabalhadas em RPGs OSR, o estilo de magia vanciano, que é o clássico, você prepara a magia e quando você lança a magia sai da sua cabeça, você desmemoriza, né? A memorização das magias. Então sistemas como Espadas Afiadas, Labyrinth Lord, Lamentations e outros são mais diretamente trabalhando com isso, trabalham mais diretamente com isso. Mesmo assim, você pode emular com Warhammer Zweihänder. Torchbearer é um RPG muito importante, muito curioso, porque ele serviu de base para um RPG eletrônico chamado Darkest Dungeons, que, deixa eu achar só para mostrar para vocês, que é um RPG muito importante online. Só quero mostrar para vocês as imagens do Darkest Dungeon, para vocês terem uma noção do que é. Aqui, deixa eu botar para vocês darem uma olhada. Aqui, Darkest Dungeon. Esse é um RPG muito sensacional online que vocês podem comprar na Steam. Às vezes, volta e meia tem promoção de Darkest Dungeon. Darkest Dungeon ele é fundamentado também em RPGs OSR, em exploração, em uso tático e estratégico dos seus equipamentos, das suas habilidades. É um RPG tático estratégico muito bem feito, que emula muito bem o estilo OSR e que é muito parecido com o universo de Goblin Slayer. Muito curioso. Inclusive, se você for na área dos porcos, é muito parecido com os goblins. Os porcos em Darkest Dungeon são muito parecidos em estratégias, em características com os goblins de Goblin Slayer. Então, muito interessante. E por que eu estou falando de Darkest Dungeon? Aí nós voltamos aqui para RPG. Torchbearer é um RPG que é o jogo de mesa que deu base para Darkest Dungeon. Porque em Torchbearer, o foco principal é em você se preparar com recursos para a sua viagem, para você desbravar uma masmorra. Então você tem que marcar comida, água e principalmente luz. Por isso que chama Torchbearer, aquele que carrega a tocha. Porque se acaba a tocha numa caverna, você vai estar no meio do escuro. Então é fantástico, fantástico Torchbearer, e é um aspecto que existe em Goblin Slayer, mas um pouco mais diferenciado. Aqui é nos requisitos para você sobreviver a uma masmorra, e não necessariamente em como você tem que se preparar em termos de classe e táticas de combate para matar os goblins. Mas todos eles estão relacionados. Agora nós vamos para um outro take. Caso você queira trabalhar com realismo no combate, técnicas de combate, estratégias, você quer um combate estratégico, tático para seus personagens. Nesse caso, tem dois RPGs muito sensacionais nisso. O Herrnmaster, esse Herrn se fala, se não me engano, como então é Herrnmeister, e o Riddle of Steel. São RPGs diferentes, mas eles têm um objetivo em comum, que é ter um combate realista entre os personagens. Então, estes RPGs eles têm um nível estratégico muito alto, que você tem pontos específicos de ação que você pode usar por turno, você tem uma velocidade de reação, você tem combinações específicas e eles focam em um combate realista. Nada de piruetagem, nada de usos mirabolantes de espada, atacar a espada no cara. É você posicionar a espada para cima, para baixo, você fazer um ângulo de 90 graus, você fazer um ângulo, você tá aqui defendendo, você tenta atacar por trás, dar uma girada enquanto seu escudo está aqui e tentar pegar o oponente nessa reviravolta por cima da defesa dele. Enfim, é um RPG específico para um combate realista. Muito interessante esses dois. E ambos também lidam com as questões que eu já falei. Por exemplo, cortes eles causam infecção, então a morte ainda é muito perigosa e muito constante nesses RPGs. Agora nós vamos para um pouquinho mais de fantasia, mas é importante a gente citar esses sistemas também. Arcanum é um RPG também brasileiro muito importante e que lida, especialmente eu estou falando aqui do cenário. O cenário de Arcanum ele é propício a um cenário de Goblin Slayer. Então eu estou pegando o sistema, mas principalmente em razão da unificação do sistema e do cenário. Daemon, que é o sistema que serve de base para Arcanum, é um sistema muito problemático, já falei isso em outros vídeos. É um sistema que eu considero bastante ruim. Eu estive à frente das versões da quarta edição de Daemon, mas acabou não indo pra frente.
em funções com o próprio autor, o criador do sistema, o Del Débio, e também com a própria comunidade. Não consegui levar à frente o projeto, quem sabe num futuro dê para fazer isso, mas por hora não dá. Eu estava à frente da 4ª edição, mas não deu para rolar. Mas o Daimon é muito curioso, que as primeiras edições dele são melhores do que as últimas. Então, se você puder ver o Arcanum primeira edição que está online, não é mais publicado, então ele está de graça online, é só você se esforçar que você acha, ou ir para a própria comunidade do Trevas no Facebook, que você acha lá. É um sistema muito interessante para essas coisas realistas e combater esse cenário bem realista e bem mortífero. Aqui eu coloco 2 RPGs também importantes. O Tagmar é o primeiro RPG do Brasil, e ele também tem classes, então também ele usa uma tabela de resolução de eventos bem legal. Ele é um pouco mais fantástico, então ele vai para o lado mais fantástico e fantabuloso de Goblin Slayer. Nós temos aqui Dungeoneer, que também tem versão brasileira, que vocês podem achar. É um RPG mais simples. Esse é um RPG chamado Light, um RPG leve, que você pode jogar rapidamente. É o famoso RPG dos jogos de livrinho. Então, usa apenas 2d6, não tem classes necessariamente, e você pode jogá-lo rapidamente. Faz a ficha em 5 minutos, já começa a jogar, e mesmo quem nunca jogou RPG pode jogar esses dois. Esses RPGs que eu estou mostrando aqui, eles são importantes apenas por um caráter histórico. Dragon Warriors, se não me engano, é o primeiro RPG da Inglaterra, e aqui é o The Dark Eye, só que no original você pode ver aqui Das Schwarze Auge. Isso aqui é uma expansão, que é o Die Sieben Windküste, Albernia und der Windwag. Meu alemão tá muito enferrujado, faz muito tempo que eu não estudo alemão. Mas basicamente, Das Schwarze Auge é o olho negro, o olho sombrio, o olho escuro, o olho preto, que é o primeiro RPG da Alemanha, se não me engano. Então, esses dois são RPGs clássicos, assim como Tagmar. Os 3 são muito semelhantes. São fantasia medieval, realista, pautada... Realista não, mas são considerados baixas fantasia. É baixa fantasia, estilo Conan, estilo Eric Malbolbné. Esses RPGs mais antigos, D&D primeira edição, onde você tem fantasia, mas é uma fantasia que não é absurda. Os seus personagens destroem planetas, destroem montanhas, matam dragões com uma espadada. Não é assim. E é muito ao estilo de Goblin Slayer. Cada um deles tem suas próprias formas de resolução. São sistemas antigos, truncados, então eles são bem complexos nas suas construções. E o último RPG que eu gostaria de mostrar é este daqui, que é o Sword. Qual é o nome desse RPG? Eu até peguei aqui. SW é um RPG Sword World, ou em japonês Sword Warudo, porque esse é um RPG japonês. Esse é o primeiro RPG japonês, o primeiro RPG de fantasia medieval e o primeiro RPG japonês. Por que eu tô falando desse RPG? Por uma questão muito simples. Este RPG até hoje é jogado no Japão. Ele tem um peso muito importante no Japão. Ele deu base para o anime Record of the Lodoss Wars, um RPG um anime classicismo, classiqueiro, muito clássico, classicástico no Japão. E ele é um RPG que com certeza também inspirou o Goblin Slayer. Por quê? Este RPG usa 2d6. No Japão não tem como você conseguir os dados mais complexos. É muito caro e muito difícil conseguir os dados complexos. O D8, o D10, o D12, o D20, o D4, D30, D50, D100. Todos os outros dados estranhos são mais difíceis de encontrar. Somente você encontra o dado de 6 lados, o D6. E esse é um sistema que usa 2 dados de 6 lados, o 2d6. Isso é importante porque em Goblin Slayer toda hora você vê dados de 6 lados rolando, que é o sistema base para o RPG japonês. Os RPG japoneses usam o 2d6. Então, e é muito evidente, é muito observável que existe uma honra, uma questão honrosa, uma menção ao Sword World.
que é o RPG que deu base aos RPGs, muitos RPGs japoneses, e ao RPG de Goblins, ao mundo de Goblin Slayer. Então, eu coloco Sword World. Você pode encontrar a versão traduzida na wiki de Sword World, mas infelizmente impresso, publicado, você não encontra, só encontra em japonês. Então, só quem consegue saber japonês pode ver os suplementos de Sword World. Mas, se você tem interesse, é só botar Sword World English Version ou Translated Version, que você vai encontrar as regras desse sistema. E ele é bem interessante, porque ele usa 2d6, só que numa tabela. Então você tem muitas rolagens diferentes a partir do 2d6, e ele também tem classes, como em Goblin Slayer. Então, aqui estão, vamos contar aqui, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que essa aqui é a quarta edição, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, esse aqui é o mesmo, então 14, 15 RPGs para você jogar Goblin Slayer. Obviamente não são todos RPGs, eu peguei apenas alguns RPGs e fiz algumas menções honrosas, que são importantes para quem tem interesse na história de RPG, pelo menos conhecer o Sword World, que é um RPG japonês. Vocês podem pegar qualquer um deles, que você vai ter uma ótima campanha de Goblin Slayer, e também podem pegar outros. Eu foquei aqui em RPGs que tem esse estilo de Goblin Slayer, de matar monstros, de coletar tesouros, e que também tem um foco em estratégia, planejamento e essas questões. Porque, por exemplo, você poderia jogar com RPGs narrativos, com RPGs de outra espécie, mas eu foquei nos RPGs mais ao estilo de D&D, porque é o estilo que classicamente você vai, pega uma classe, mata monstro, coleta tesouros, isso que eu foquei. E também de preferência sistemas de nível de poder mais baixo e de mortalidade alta. E aí por isso que eu escolhi estes RPGs, não, por exemplo, D&D terceira edição, D&D quinta edição, Mutantes e Malfeitores, até mesmo GURPS quarta edição, que tem um nível um pouquinho mais alto de potencial dos personagens, e por aí vai, entre outros RPGs. Enfim, esta é a minha lista possível. Tem muitos mais, existem centenas de RPGs que vocês podem usar para isso, mas essa é a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, deixem e comentem, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no meu Discord, entrem aqui no meu Discord para a gente conversar, falar de RPG. Vocês podem participar do Brasil de Heróis, e vocês também podem ligar as notificações e apoiar o meu canal no Apoia-se. Aqui foi Gaia, pessoal. Até a próxima. Falou!